E fala aí pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com um pouco no Hero Vigilantes episódio 5, onde a gente viu um pouquinho mais aí do passado, tanto da Pop quanto do Coit. E cara, a historinha desses dois juntos aqui ficou muito bonitinha, cara. Mano, o Coit, ele é um cara assim, é um protagonista muito legal, cara. É muito fácil de você se identificar com algumas coisas dele, tal, de gostar dele. Só que assim, o grande clímax desse episódio ficou para a aparição aí do vigilante misterioso. E olha o nome desse cara, Stendhal. Aí eu fiquei assim, mano, esse cara aí é o Sten por acaso? Né? Porque se você for perceber, os nomes são muito parecidos. Ambos são vigilantes. Ambos têm o mesmo modus operandi, né? Que é esse lance de usar espadas, né? Ser implacável e literalmente acabar com o alvo dele, né? Julgando por esse início aí, a única diferença nítida que tem é que esse cara ele caça vilões, né? Enquanto o Sten ele caçava heróis. Então, ou esse cara ele vai se tornar o Sten no futuro, ou então o Sten seguiu ele. Sei lá, tipo uma inspiração, né? Sei lá, talvez esse cara seja o mestre do Sten, professor, ou então o Sten resolveu seguir os passos dele, só que por um outro lado, né? Bom, vamos ver aí e tal, né? Até porque na série principal, quando o Sten apareceu, eu não me lembro se ele citou alguma coisa assim, né? Se falou que, eu sigo os passos do meu professor, então aprendi tudo com o meu mestre. Eu acho que não, acho que ele não falou nada disso, mas não sei, vamos ver. Tô curioso aí com esse sujeito, mas uma coisa ficou muito clara, né? E é um fato. Esse cara é muito perigoso, né? E ele parece ser um psicopata, né? Pela essa ceninha final que a gente viu dele. Bom, vamos ver mais aí sobre ele. Mas enfim, dito tudo isso aí, agora sim vamos lá falar de tudo que rolou nesse episódio. Porque a gente começa ali com um breve flashback, né? Mostrando os tempos de faculdade ali do Coit, cara. E essa história aqui, ela foi engraçada, mas ao mesmo tempo ela foi triste também, né? Porque o que acontece, né? Ele tinha saído ali com um grupo de amigos e tal, pra uma festinha ali, beber um pouquinho e tal, né? E aí, né, quando eles estão voltando dessa festinha, né, as garotas elas falam ali que, pô, vamos parar um pouquinho, né, descansar ali, tomar um chá, né, desintoxicar um pouco, né. Aí o Coach fala, beleza, então vamos lá no meu apartamento, né, vamos todo mundo pra lá. E aí eles vão, né. Só que quando eles chegam lá, cara, é um local assim todo escuro e tal, mal cara de mal assombrado, sabe? Um lugar meio perigoso até, né? Aí o Coach fala, pode entrar, né? E aí ele vai puxando uma garota, né? Só que essa cena aqui ficou muito boa, cara, porque parece que ele vai sumindo nas sombras, assim, né? Um negócio meio macabro até, né? E aí, por causa desse evento, o Coit ficou super mal falado na faculdade. Né? O pessoal ficava só comentando ali que, caramba, vocês ficaram sabendo daquele Coit? Ele é muito perigoso e tal, parece que ele tentou arrastar uma garota para um beco escuro, não sei o que e tal, né? E aí acabou que ele ficou completamente solitário, né? Meio que ninguém se aproximava mais dele, tal, por causa desses boatos aí e tal, ele ficou sozinho. Né? E ele aceitou, né? Ficou de boa, nem esquentou mais com isso daí, né? Embora ao mesmo tempo ele quisesse, né? Só que o pessoal fosse no apartamento, né? Acho que ele nunca teve uma visita lá onde ele mora. Então é triste isso aí também, mas acabou que foi engraçado, né? A cena dele puxando a garota ficou muito engraçada, não tem como. Só que aí quando a gente volta, né, pro presente, a gente vê que ele tem agora companhia no apartamento dele, né? É meio problemático essa companhia aí, porque estão sempre brigando, né? Que é a Pop, né? E o Knuckle ali pela 30ª vez ele brigando por espaço e tal, né? Não, não fuma aqui, não, usa roupa ali, não, não vem pra esse lado aqui. E a Pop gritando ali, Coit, faz alguma coisa. E o Coit, ele só rindo ali, de boa. Cara, o Coit, ele é um protagonista, assim, que ele é muito legal, porque ele tem esse estilão, assim, meio de boa, assim, meio tranquilaço, assim, só deixa rolar as coisas, né? Não esquenta muito também. Acho da hora isso. Só que, ao mesmo tempo, enquanto a gente foi acompanhando, né, todos esses episódios aí até agora, outra coisa acontecia nas sombras, né? Que é a aparição ali de um vigilante misterioso, né? Só que esse cara aqui, ele literalmente acaba com os vilões. Mas bom, seguindo aí, né? A gente vê a Pop ela voltando lá pro apartamento do Coit, né? Já tem até a chave lá, né? É de casa já praticamente, né? E quando ela chega lá, ele tá costurando, né, o uniforme dele, né? Esse do All Might que ele usa, né? Ele, pô, causa muito dano ali o tempo inteiro, né? Se arrastando pra tudo que é canto, né? Ela fala, pô, por que tu não usa mais resistente e tal, né? Aí fala que não, que isso ali é indispensável para ele e tal, né? Porque é um produto oficial da marca All Might, né? E mostra ali que ele tem um monte, ele tem a coleção completa daquilo ali, né? São vários modelos ali com cores diferentes, tal, né? Uma mudancinha aqui e ali, né? Essa é a diferença de um fã para um fanboy, né? É o Coit. Né? Enquanto isso, a Pop tá comendo lá o pudim dele, só que ele nem esquenta. Ele fala, não, de boa, não tem problema não, esquenta com isso não. Só que ele cita um negócio.
né? Só tá faltando uma peça, né? Que ele não tem mais porque ele entregou para um garoto, né? No passado dele. E aí ele vai contar essa história, né? E atentem-se no rosto da Pop. E essa história é da época que o Coach ainda era um estudante colegial, né? E aí ele foi para Tóquio para prestar o exame para o curso de heróis, né? Só que ele acabou se perdendo ali, nunca tinha ido para Tóquio e tal, né? E estava atrasado já também, então estava no limite para chegar lá no exame, né? Só que aí quando ele tá correndo, ele acaba percebendo que tinha uma criança que caiu no rio ali, estava se afogando e tal, não tinha ninguém ali ao redor para poder ajudar, né? E aí na hora assim, passou um pensamento muito rápido. Se eu for lá, talvez eu não chegue mais, né? Só que ele não dá bola pra isso e já pula imediatamente, né? Já tira a roupa toda ali e tal. Pô, tá chovendo pra caramba, um frio, né? Ele vai, pula ali e tal e consegue resgatar a criança ali do rio, né? Quando ele sobe ali, o pessoal ajuda ele a sair de lá e tal. Você vê que ele tá tremendo ali de frio, né? Porque ele tirou tudo, né? Só tá ali de cuecão dele lá. Né? E aí ele pede lá, pô, me dá o meu casaco, rápido. Aí você pensa que é pra ele, né? Só que ele nem pensa duas vezes, né? Ele já pega, é pra criança aqui, né? Joga ali pra ela e tal, fica com o casaco dele ali, que é esse que tá faltando, né? Da coleção do All Might. Cara, pô, essa cena aqui ficou muito legal, cara. Pô, como o Coit é maneiro, né? E aí ele sai desesperado ali a toda velocidade, né? Porque ele pensa, pô, talvez eu consiga chegar. Só que ele não conseguiu, né? Ele perdeu esse exame de herói, né? Pro curso de herói. E por isso ele acabou não se transformando num herói. Talvez ele conseguisse ir pro curso e tal, né? Mas essa pequena decisão acabou mudando praticamente o destino dele, né? Todo o rumo da vida dele. E é interessante isso, né? Porque essa atitude heróica que ele tomou acabou impedindo ele de ser um herói oficial. Só que ele não se arrepende disso. E é curioso, porque até esse momento aqui eu não tinha percebido que era a Pop, a garota lá do Rio, né? Até porque ele fala que é um garoto e tal, né? Ele conta a história como se fosse um garoto, né? Tanto que ele até cita, né, que ele ficava imaginando, né, esse garoto crescendo e tal, virando um herói. Aí ele dando entrevista, né, falando que, eu resolvi me tornar um herói por causa de um jovem que me salvou no passado, que não sei o quê. E legal que o coach ele fala que isso para ele já bastaria, né? Já era o suficiente para ele saber que esse garoto tá bem hoje em dia, né? Pô, cara, o coach ele tem mesmo esse espírito de herói. E aí quando a gente olha pra cara da Pop, aí que eu falei, caraca, era ela, né? Era ela. Porque ela começa a ficar brava ali e tal, meio que brigando ali com ele. Só que não é que ela ficou brava, né? Na verdade ela ficou sem saber o que falar ali, né? Acabou, não, vou embora, tô indo, tchau, né? E aí quando ela volta pra casa, a gente vê que ela guardou aquele casaco até hoje, né? É uma lembrança muito importante pra ela, muito preciosa, né? E cara, eu falei, mano, que história maneira isso daqui, né? Ela conta, né, como é que foi que aconteceu naquele dia, né? Que ela foi pegar um atalho pulando por cima do rio, né? Só que aí como tava chovendo, ela escorregou e tal, e aí caiu. Né? Só que é interessante você ver que, pelos olhos dela, né, o Coit foi um verdadeiro herói, né? Pulando ali atrás dela, tal, sem pensar duas vezes, né? Perdendo o exame dele de herói, né? E é verdade isso até hoje, né? Ela considera ainda o Coit, né, um herói, até porque salvou ela de novo, né? Então, pô, muito bacana. Adorei, cara, esse flashback. E aí vem uma cena engraçada, né? Porque ela resolve agradecer o Coit por isso, né? Por ter salvado ela e tal, né? Ela vai até contar a verdade pra ele, né? Ela leva o macacão ali, né? O uniforme junto com ela, né? Pra contar tudo pro Coit, né? Aí ela chega no apartamento, até compra um pudim também, né? Pra gente conversarem ali e tal, né? E aí ela chega lá e fala, olha, eu tenho que te contar um negócio e tal, é importante, né? Aí aparece o Knuckles, o que tu vai contar aí? Aí ela fica toda sem jeito e tal, né? E aí desiste, aborta o plano e tal, né? Aí eles vão comer o pudim, né? O Knuckle come o pudim lá do Coit, né? E aí ele pergunta, e essa sacola aí, o que tem? Não tem nada não, se mete na sua vida. Já começa a brigar com ele de novo ali. O engraçado pra caramba essa cena aqui. Só que o interessante disso é que quando ela volta pra casa, né? Ela começa a pensar numa letra pra música, né? Lembra que há um tempo atrás ela falou, né? Que tava ali, ela ficava no apartamento dele pra pensar, né? Em letra e tal, coisa do trabalho dela. Então parece que ela teve uma ideia agora, né? E é algo com aquela frase do Coit, né? De que quando ele veste aquele uniforme, né? Ele se enche de coragem, né? Então, será que a gente vai ter uma nova música aí da Pop? Continuando aí, a gente passa ali alguns dias, né? E lembra aquele carinha que se transformava em pedra e tal, né? Que foi derrotado, sei lá, uns 2 episódios atrás? Então, ele foi liberado da delegacia, né? Porque, assim, eles explicam ali que não é como se fosse categorizado como um vilão imediatamente, né? Qualquer coisinha que você faz, você já vira vilão. Não é bem assim. É claro, depende do que você faz, obviamente, né? Mas aqui é como se fosse um estilo réu primário, né? Então, como ele nunca causou problemas e tal, né? Então, eles liberam o cara.
Só que aí ele já é encontrado novamente lá pela Rashiska, que de novo oferece uma outra droga para ele, né? Um novo trigger ali que é mais forte. E aí ele aceita na hora e já usa ali e se transforma de novo naquele monstrão. Só que dessa vez bem mais feroz. Então ele já começa de novo a causar uma destruição pela cidade, tal, atacar todo mundo que tem pelo caminho. E aí o Coit, né, junto com a Pop, eles chegam ali para ajudar, né, a população ali, a tirar as pessoas de perto, né, ajudar quem estiver precisando, né, e agora tem um problema, né, eles não estão junto com o Knuckles, né, ele fala que foi fazer alguma coisa e tal, né, então tem esse mistériozinho aí com relação ao Knuckles também, né, então eles vão ter que segurar aquele cara ali o máximo que eles puderem até que chegue, né, a polícia e os heróis, obviamente, né, só que vai ser difícil, o cara tá muito mais rápido, muito mais forte. Só que, enquanto isso, a gente vê que a Rashiska, ela fica fazendo os relatórios dela, né? Porque ela usa aquela abelhinha lá que ela tem, né? Meio que tem uma visão compartilhada, e ela fica analisando toda a luta ali, né? Falando, ah, ele ficou mais rápido, parece que isso aqui não teve nenhum efeito colateral, tá mais forte. Então, pra ela, é como se fosse um emprego qualquer, como qualquer outro. Né? Ela tá só fazendo um relatório ali de bola, não se importa com nada do que tá acontecendo ali, né? Só que aí, no meio da luta, né, o Coit ele acaba sendo encurralado ali no estacionamento e tal, não tem muito pra onde ele correr, e ele acaba tropeçando. E aí ele vai ser atingido ali pelo monstrão, né? Só que aí ele é salvo lá pelo vigilante misterioso, né? Que tem um design bem interessante, né? Parece uma mistura de ninja com samurai e tal, né? Bem maneiro. Lembra um pouco também do Exterminador lá da DC, né? Achei um pouco parecido também. E aí ele tanca o monstro ali mano a mano, né? Só com a espada dele ali nas técnicas de luta e tal. Aliás, ficou bem da hora a ceninha dele lutando ali e tal, bem animada, bem coreografada também. Só que foi bem rapidinho, né? Porque a polícia aparece, né? A Pop ela faz mó estardalhaça ali, né? Começa a gritar, ah, a polícia chegou e tal, tá vindo gente aí. E aí o monstro resolve dar no pé. Né? E aí eles vão sair também dali e tal, né? E o Coit agradece o cara, né? Por ter salvo ele. E aí ele fala que, ah, bom, a gente vai se encontrar novamente, tal, eu também sou um vigilante que nem vocês, né? E eu sou o Stendhal. Muito parecido com o Sten, não é possível. Alguma relação tem nisso daí. Mas enfim, com isso, né? Encerra aí essa batalha, né? E bom, depois de toda essa confusão, né, o pessoal volta lá pro apartamento e tal. A gente vê que o Coach ele tá todo empolgado ali falando que, caraca, aquele Stendhal, ele é incrível, as técnicas de espada dele. Só que aí, o Knuckle, né, ele dá um aviso, né, faz uma advertência ali falando que, cuidado, esse pessoal aí que tem o próprio senso de justiça, né, que acha que pode fazer justiça com as próprias mãos, costuma ser muito perigoso. Eu falei, mano, esse conselho aí que ele deu, né, vale pra ele também, né? Porque ele é igual, ele se encaixa perfeitamente. Claro, ele não passa tanto assim do limite, né? Mas acabou que ele tava certo, né? Realmente o cara lá é muito perigoso mesmo, né? Mas depois disso daí, né, a gente vê que a Pop ela recebe uma ligação lá daqueles dois amigos deles e tal, né? Estão sempre juntos lá, né, nesse grupinho lá da Pop, né, falando que tinha um antigo amigo dele e tal, que queria se encontrar com os dois, né? E aí ele vai junto com a Pop, né, até lá e tal, no restaurante, né? E chegando lá, olha só quem era, né? Era o Wolverine, né? O carinha lá das garras, né? Tá solto também. Pô, soltam todo mundo também, cara, nessa cidade. Mas, bom... Só que aí os dois ficam muito bravos, né? Obviamente. Né? A Pop, principalmente, né? Ficou com muita raiva dele, né? Tudo que ele fez lá e tal. Ele fala, ah, esse cara é muito perigoso, que não sei o que e tal, né? E aí ele vai embora, né? Então não ficou claro o que ele queria ali com eles, né? Se ela, sei lá, fazer as pazes, se desculpar. Talvez ele fosse dar alguma informação, né? Sobre o trigger ali pra eles. Eu acho que era isso. Né? E aí ele simplesmente vai embora, né? Então vamos ver o que ele queria. E aí, para encerrar o episódio, né, a gente acompanha uma caçada. Aquele carinha lá que se transforma em pedra, ele tá fugindo desesperadamente ali pelas ruas e tal, né? Acabou se perdendo ali no meio de um beco. E aí ele é brutalmente destruído pelo Stendhal, né? O cara fatiou ele ali. Né? Eu falei, caramba, Boku no Hero com cenas assim? É raro, acontece, mas é difícil. Né? Então esse cara realmente é perigoso. Né? E a cara que ele fez quando ele acabou ali com o monstro, cara, você vê que ele é meio psicopata esse sujeito, né? Ele não tá fazendo isso pra ajudar as pessoas e tal, né? Por justiça. Não, ele dá o próprio julgamento dele, mas fica nítido que ele gosta do que ele tá fazendo, né? E de um jeito não muito bom, vamos dizer assim, né? Então, bom, a gente vê outra coisa muito importante, né? Ele tem mais 3 alvos ali. E um deles, né, que é o próximo, é o Wolverine. Né? Ele vai atrás do carinha lá, né? Então, será que ele vai ter que confrontar a Pop e o Coit, né? Porque eu acho que eles não vão deixar ele acabar com o carinha do Wolverine lá, né? Bom, não sei. Só que tem mais, porque ao mesmo tempo a gente vê que a Rashiska, ela tá observando ali esse sujeito, né? Observando o Stendhal ali, né? E achando,
Talvez isso possa ser interessante, né? Será que ela planeja testar algum monstro ali que ela tem e tal, né? Algum outro experimento ali com a droga trigger, né? Pra enfrentar esse cara? Pode ser. Muita coisa pode acontecer aí no próximo episódio, hein? Oh, interessante, tá interessante essa história, tá caminhando bem. Mas enfim, terminou por aí. Outro baita episódio. O anime tá me surpreendendo bastante, cara. Cada episódio ele tá melhorando. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Mais uma vez agradeço o tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou, não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. Isso é muito importante. Ajuda muito o canal. E apresenta o canal pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima.